exaltado no céu. Cante isso. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante isso. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Cante isso, só a igreja. Cante isso mais uma vez. Graça e paz, amém? Quantos estão gratos aí ao Senhor? Estamos gratos a Deus, amém? Eu estou muito, muito grata ao Senhor. Vocês querem sentar um minutinho? Já o Tio vai cantar mais uns louvores, é coisa rápida. Eu estou feliz e grata ao Senhor por estarmos aqui e é muito bom ver cada um de vocês aqui, os meus filhos, né, aqueles que puderam estar conosco, enfrentaram aí, né, essas questões com pandemia, para estarmos juntos. E estamos tão felizes e gratos a Deus por este ano de 2020, que foi um ano marcante, acredito que na vida da maioria de nós. Mas, queridos, eu tenho só a agradecer. E a gente ouviu de tantas coisas esse ano que aconteceu fora, né, de tantas perdas que houve muitas perdas, a gente muitas vezes chorou, se entristeceu, outros ficaram muito doentes, com sequelas, né? Fora isso, as perdas, tantos desafios que isso tudo acarretou em muitas casas, em muitas famílias, crianças estressadas, uma opressão, a família toda opressa. Então, assim, a gente veio esse ano orando e pedindo a Deus que Ele cuidasse dos nossos, para que Ele cuidasse dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família e da nossa casa, pedindo ao Senhor que nenhum mal chegasse à nossa tenda. Algumas coisas até chegou a entrar, mas saiu rapidinho, né? E assim, eu estava conversando com as meninas, a gratidão do meu coração, olhando a nossa volta, né? Quanta coisa a gente conquistou esse ano. Foram muitas coisas. Eu tenho certeza que se alguém aqui de vocês pudessem contar de algo que conquistou, seria algo muito importante para falar do que conquistou esse ano. E eu estou feliz, porque coisas aconteceram esse ano que a gente não pensava que aconteceria, quando era muito mais provável no ano passado, por exemplo. Era muito mais provável que no ano passado acontecesse algumas coisas que não aconteceram e aconteceram. E o Senhor guardou, o Senhor nos preservou até aqui. Eu estou muito, muito grata. E a gente vem observando um ou outro, comentando, falando, não, pastora, eu conquistei isso, não imaginava que eu ia conquistar nesse ano de 2000. Então, foi um ano de identidade e propósito para nós, de nos conhecermos, de realmente, como comunidade, buscarmos isso, a nossa identidade e o nosso propósito diante de Deus. E esse ano não vai ser muito diferente. Esse ano a gente meio que continua isso. Quando a gente fala de conhecer a Deus, a gente está falando justamente de conhecer a nossa identidade. Nós estamos falando justamente de buscar a fonte de quem nós somos, conhecer a Deus. Quando a gente fala de fazê-lo conhecido, a gente está falando do nosso propósito. Nós estamos falando do nosso propósito. Então, a gente não saiu da identidade e do propósito. Eu creio que Deus está trabalhando algo em nós. E Ele vai fazer uma continuidade. Conhecer a Deus está falando de uma identidade. Está falando da gente buscar na fonte tudo aquilo que a gente é. E a gente precisa conhecer a Deus. E quando a gente fala de fazê-lo conhecido, esse é o nosso propósito. Fazer o nosso Deus conhecido.
nós vamos cantar alguns louvores. Alguém aqui gostaria de dar um testemunho de algo que conquistou? Eu gostaria de ouvir pelo menos então eu não contei. Vai ser rápido assim, ó, aconteceu isso. Só aquelas linhas rápidas. Ninguém gostaria de falar? Não? Oi. Oi. Paz. Amém. Ele apenas falando sobre o nosso tema desse ano, e fala muito que Deus, alguns dos atrás, a gente fez uma mensagem na Austrália, nossa irmã da Austrália, em especial das pessoas que estavam pequenas, e eles escrevem, apenas até traduzir, escreveram no espanhol, eu passei para vocês, e apenas conseguiram interessante. Eu conversei com eles essa semana, porém, a gente não falou sobre o tema do ano 2021. E ele escreve a seguinte mensagem, depois vocês podem acompanhar lá no grupo. Agora que estamos à beira do ano novo, 2021, oramos para que você tenha a revelação de Jó, que Deus pode fazer tudo. Uma das coisas que Jó declara no capítulo 42 é que ele não conhecia a Deus. Porém, aquela dificuldade que ele passou fez com que ele conhecesse a Deus. Então ele disse assim, que você tem a revelação de Jó, que Deus pode fazer tudo, que nenhum propósito pode ser negado a ele. E pode dizer, de ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. À medida que caminhamos mais e mais, revelando quem é Jesus, e nos comprometemos a caminhar e a trabalhar com Ele neste ano que vem. Que você saiba que o nosso Deus é Pai, que te escolheu para que você conheça a sua vontade. Seja o justo e ouça a voz da sua boca. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no seu espírito. Então você percebe que é uma confirmação do nosso propósito, do nosso tema desse ano, que é conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecer. E para conhecer o Senhor, você tem que estar disposto a não simplesmente ouvir e viver aquilo que você quer viver ou aquilo que você quer ouvir. Porque é essa a relação que a gente tem quando analisamos o contexto de Jó. Tá? A palavra diz que, no livro de Provérbios, que muitos são o propósito do homem, porém, são os propósitos de Deus que permanecem. Muitos são os propósitos. O ano passado, nesse dia, nessa noite, nós jamais imaginaríamos. Jamais imaginaríamos. Jamais imaginaríamos que 2020 seria tão desafiador como foi. Tá? E nós estamos novamente aqui, iniciando um novo tempo. Eu sei que algo vai na sua mente, no seu coração. Como será 2021? Quais são as certezas que existem dentro de você? Agora, uma coisa é certa, querido. Quando nós conhecemos a Deus, naquilo que Ele sempre está disposto a se revelar a nós, a gente vai fazer Ele conhecer, porque foi esse a motivação do Jó, de não desistir, de permanecer, né? E no final falar exatamente isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Que você possa
dele, Senhor, não no literal, porque senão você vai passar dessa para outra. Eu gostaria de ter todos vocês aqui. Tá? Mas no sentido de experiência, no sentido de vivência para as nossas vidas. Amém? Então, eu sou grato ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem nos protegido, nos dado a sua mão direita a nós. E que nesse ano a gente possa conhecer o Senhor naquilo que Ele é e fazê-lo conhecido. Eu sei que qualquer outra coisa, a palavra chama de demais coisas, não serão acrescentadas. E você não se preocupe com as demais coisas, porque essas coisas, elas automaticamente virão sobre nós. Mas vamos tentar testemunhar? Graça e paz, igreja. Quando a pastora estava falando, né, alguém quer testemunhar uma conquista, né? Eu falei, Deus, não é possível que a gente não lembre de uma conquista, né, para falar. A gente com certeza só não foi pego de surpresa, né? Mas a gente teve muitas conquistas. E essa que eu quero compartilhar com vocês é que eu julgo a mais importante desse ano. A gente acabou de ouvir aqui o pastor falar de conhecer a Deus, né? E fazê-lo conhecido. Eu ouvi uma expressão que fala assim que a nossa cultura, né? A cultura dos povos, na verdade, ela é baseada assim, quando você fala que você conhece algo, é aquilo que você sabe a respeito, né? Então, aquilo que você sabe sobre a ciência, por exemplo, né? É dessa forma que a gente fala conhecer. Mas o povo judeu, quando você pergunta para ele assim, você conhece algo, né? Você conhece tal pessoa, né? O conhecer deles é o conhecer que a pastora e o pastor estão falando a respeito de conhecer a Deus. Para eles dizerem que eles conhecem algo, por exemplo, água, né? A gente conhece a fórmula da água, a gente conhece os componentes químicos, a gente sabe que a água é transparente, que a água, né, é difícil de você juntar ela, você precisa de um recipiente. Então, muitas coisas se conhecem a respeito da água. Então, na verdade, a gente sabe, né? Mas para o povo judeu, para ele dizer assim, eu conheço, além dele saber tudo a respeito da físico, da água, ele tem que tomar água, ele bebe a água, né? Então, esse conhecer que os pastores, né, estão falando para nós, às vezes a gente acha que conhece, mas a gente ainda não conhece, às vezes a gente não bebeu de Deus, né, o que Ele quer jogar aqui para dentro. Às vezes você acha que você já conhece bastante de Deus e às vezes você ainda nem provou, né? Mas que nesse ano, né, o que eu quero compartilhar com vocês é que a gente viveu uma experiência muito maravilhosa em família. Normalmente você sabe que você reúne a tua família, né, ou para uma festa, né, para comemorar alguma coisa, Natal, aniversário e tal, ou então na morte, né? E nesse ano o Senhor ele moveu a nossa família para a gente se reunir para um culto de família. Eu, a minha mãe, os meus irmãos, os meus cunhados, sobrinhos, filhos. E foi tão especial, foi tão maravilhoso, assim, foi tão gratificante. Eu acho que tantas coisas se quebraram no reino espiritual, tantas maldições, tanta coisa ruim, sabe? Foi uma experiência muito maravilhosa e se tem uma coisa que eu desejo agora para 2021
é que isso não fique só lá naquele dia, sabe? E que toda a minha família, a família do lado do meu pai, a família do lado da minha mãe, né? Que não seja uma festa de aniversário, não seja uma data comemorativa, não, que a família se reúna para um culto a Deus. Então, não veio da minha cabeça, sabe? Foi o Senhor construindo devagar, assim, eu só fui obedecendo e a minha família também, e de repente a gente viu isso, né? Foi possível que a gente se reunisse e pudesse abrir os olhos, né? Para algo de tão maravilhoso que Deus tem para a nossa família, sabe? Um culto de adoração, entende? Não tinha comida, depois teve, mas esse não era o propósito. O propósito era a gente se reunir e orar mesmo, uns pelos outros. E aí a gente se juntou numa segunda e nós combinamos um jejum, cada um ia fazer um jejum específico, né? E no 7º dia, como a palavra do Senhor que Ele tinha nos dado, né? A gente foi meditando durante a semana a respeito da palavra e no último dia, como a palavra dizia, se reunir no primeiro e no último dia, no 7º, né? Depois do jejum. Então, a gente teve um culto muito lindo, assim, em família, sabe? E aí, no final, todos os homens da família ficaram de joelhos na sala da minha mãe e todas as mulheres ao redor desses homens. E a gente consagrou os sacerdotes da família a Deus. Então, foi muito forte, sabe? Foi muito lindo, assim. E eu quero que isso se repita em 2021, não só na minha família, mas na família de vocês também. Que a gente possa se reunir, né, com a nossa família com esse propósito de adorar o Senhor. Amém? Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Amém? Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já cortei as pontes com o passado e nos meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio
Tu és lindo, Senhor Jesus. Senhor, que possamos conhecer-te mais, ó Pai. Que possamos viver o novo do Senhor para nós, ó Pai. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. O Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. O Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.
Declare que você quer viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. E um novo amanhecer. Nós te adoramos. Amém? Sentem um pouquinho, eu prometo que eu não vou pregar longamente. Amém? Eu vou ver até que horas são agora, que horas são? 11h30 já? Já? Gente, eu vou dar uma palavrinha bem rápida para vocês. Eu chorei quando eu vi aquele texto que nos mandaram. Eu chorei porque dentre os muitos textos que eu anotei sobre conhecer a Deus, esse texto que ele nos enviou. Vocês, por que vocês ficam rindo e não falam logo de uma vez? Gente, já viram uma pessoa mais importante usar 2 microfones de lapela e eu nem prestei atenção. Onde que eu parei? Ó, vocês me cortaram. Então, como eu estava falando, eu chorei, porque o texto que o pastor nos enviou lá da Austrália é um dos textos que eu separei sobre conhecer a Deus. Né? Jó fala assim, Deus, eu te conheci de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, porque eu te vi, eu falei com você, você falou comigo. Isso é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é mais do que conhecer a letra. Esse conhecimento que a gente precisa vai além, ela é uma revelação, é de você sentar, só um filho sentando e conversando com o pai, trocando um papo, descobre coisas. Não descobre assim aleatoriamente. Amigos conhecem até um certo ponto de você. Colegas conhecem até um certo ponto de você.
a mulher, o marido, conhece até um certo ponto. Sempre existe uma coisinha que passa para trás. Olha, digo eu. Sempre tem, sempre passa desapercebido. Mas quando você senta olho no olho, vai acontecer algumas revelações. Olho no olho acontecem revelações. Conversar com o pai, olho no olho, acontecem algumas revelações. E ele vai falar de tudo para nós. Então a gente precisa desse conhecimento que Jó fala, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar de você, as pessoas falavam de você, eu conhecia você por muito ouvir. Porém, hoje eu te conheço. Eu estou falando de algo que eu sei, que eu vi, que eu vivi. Eu sei o que é. Então, nós precisamos desse conhecimento. Eu conheço a Deus não porque meu pai pregou para mim, não porque minha mãe pregou para mim, não porque o pastor pregou para mim, não foi porque a pastora me falou. Não, eu te conheço porque eu sentei face a face com você, olho no olho, conversei, eu recebi de você a revelação. Então, Deus tem uma revelação. Existe um conhecimento, aí eu estava falando, existe um conhecimento que é a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente busca, mas existe um conhecimento que é uma unção, que é um dom, que vem de Deus, que é uma revelação muito maior do que a letra nos fala, do que a letra nos diz. Existe uma revelação que muitas vezes, se a gente não fixar, se a gente não sentar, parar, analisar e pensar, a gente não vai ter. Se a gente não olhar olho no olho, a gente não vai ter. Então a gente precisa desse contato com Deus, dessa conversa com Deus, para termos essa revelação. Então, existe um conhecimento que nós precisamos ter para toda e qualquer área da nossa vida, a gente precisa de conhecimento, sim ou não? A gente vai trabalhar algum trabalho que você almeja, uma função que você almeja, você vai precisar de conhecimento, você vai ter que sentar, você vai ter que estudar. E até a palavra do Senhor, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa estudar. Só que existe uma coisa, um conhecimento que vai além, que isso não nos dá, que só Deus pode nos dar. E essa revelação que a gente está buscando, é esse conhecimento que a gente está buscando, que nos faz viver o sobrenatural, que nos faz decretar a cura sobre pessoas e elas serem curadas, que nos faz repreender as hostes malignas e elas picarem a mula. Capeta não fica, porque existe uma revelação de quem eu sou em Deus. Eu tenho uma identidade em Deus. Jesus, ele tem uma autoridade nas regiões celestiais e nós podemos ter essa mesma identidade e essa mesma autoridade. E muitas vezes nós não sabemos disso, nós ficamos atuando no raso. A gente atua aqui, mas nós precisamos entender que nós precisamos atuar aqui. É onde Deus atua, é onde o Espírito Santo atua, é onde Jesus atua. É um nível de autoridade que Ele deu para mim e para você como igreja. Então, conhecer a Deus é isso, é a gente passar desse nível aqui de natural para algo mais real, sobrenatural, porque a vida ela é muito mais espiritual do que carnal, mas a gente está tão no carnal, tão no natural, que a gente não consegue ver que existe um mundo espiritual, que nós somos espirituais e não carnais. Nós somos espirituais. Nós viemos de Deus, nós vamos voltar para Deus. Nós estamos passando uma fase neste mundo, então nós somos espirituais. Por isso essa necessidade de buscar a Deus, por isso essa necessidade de conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para atuar no nível que Jesus atuou e atuava, e atua. Amém? Nas regiões celestiais. Ele assume essa autoridade nas regiões celestiais. Então ele comanda todas as coisas. Ele diz, vai, vai. Ele diz, acontece, acontece. Ele fala, mar, acalma, e acalma. E ele fala, mar, abre, o mar abre. Precisa acontecer isso conosco. Isso vai acontecer quando? Conhecermos a Deus. Conhecer a Deus nos faz partilhar de Jesus, com Jesus dessa autoridade. Ele delegou, vai para a palavra. Ele delegou a nós como igreja a autoridade. Ele diz, vocês farão maiores do que eu fiz. Nós temos isso e nós podemos isso. Então, quando nós falamos conhecer a Deus, esse ano, queridos, foi esse anseio que o Senhor colocou no nosso coração. E de uns meses para cá, Ele tem colocado esse anseio no nosso coração, conhecer ao Senhor.
conhecer ao Senhor. Até esses dias nós estávamos na dúvida. Até a Lud, qual que é o tema? O Ruber, não tem. Eu falei, não sei. Tem. E ficamos, tem ou não tem? Mas eu falava, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de nós? E o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E teve um dia que eu estava ouvindo um pastor e ele veio palavra assim, sabe? É isso, vocês precisam conhecer ao Senhor mais, fazê-lo conhecido. Se vocês conhecem ao Senhor, vocês vão fazê-lo conhecido. As pessoas que precisam vão conhecer ao Senhor através da sua vida. Tantas pessoas que se perderam sem conhecer ao Senhor, porque não tinha alguém que conhecia o Senhor para falar, o meu Deus pode te tirar disso. Então nós precisamos disso, conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Sara, você cortou os papelzinhos? Passa para mim, por favor. Então eu quero deixar 2 textos. Um texto que nós escolhemos como chave, que é o de Oséias 6:3, que diz o seguinte: vamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conhecer ao Senhor. E vamos ficar por enquanto só com essa parte do versículo. Conheçamos. Vamos fixar nisso, né, em conhecer ao Senhor. Orar nos traz conhecimento de Deus. Ler a palavra nos traz conhecimento de Deus. Então nós precisamos nesse tempo, neste ano, queridos, fixar e focar nisso. Eu vou conhecer ao Senhor, eu vou ler mais a palavra, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais do Senhor. E só para conhecer ao Senhor nós precisamos empenhar mais em estudar a palavra. Nós vamos precisar nos empenhar mais em orarmos, em falarmos com Deus. Então, buscar ao Senhor para que as coisas aconteçam de uma forma muito especial. E um outro texto que eu separei, Mateus 28, 19. Que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu a missão de fazer o seu nome conhecido. Assim sendo, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido deve estar presente na nossa vida, na vida de todo o cristão. Conhecer a Deus e fazer Ele conhecido deve ser a nossa obrigação, deve ser o nosso dever. Conhecer a Deus e fazer conhecido. Que nós possamos neste ano conhecer mais de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para nós, para fazê-lo conhecido. Das pessoas que precisam do Senhor Jesus. Nós, no ano passado, trabalhamos identidade e propósito. Então, com esse tema, eu acredito que Deus ainda está trabalhando em nós identidade e propósito. E o propósito vai ser sempre esse, de fazer Deus conhecido às nações da terra, fazer Deus conhecido de todas as pessoas. E para fazer Deus conhecido, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir no meu trabalho? Como é que eu vou agir na minha escola? Como é que eu vou fazer? Como você vai fazer Deus conhecido? Eu gostaria que vocês pensassem, o que é que você tem? O que é que você vai fazer para que Deus seja conhecido através da tua vida? Ele vai usar você como ferramenta para que pessoas te conheçam. Queridos, esse papel que a Sara está passando aí, eu fui bem tocada assim para fazê-lo hoje com vocês, porque o ano que nós tivemos, esse ano que está encerrando aqui daqui a pouquinho, foi um ano bem desafiador para todos, bem desafiador. E a gente faz muitos projetos e propósitos, né, para o ano seguinte e para buscar. E eu imagino que muitos de nós, o Ruber falou alguma coisa a respeito também no início, eu imagino que muitos de nós
não pensou e nem projetou nada para o ano que vem. Estou enganada? Eu quero ganhar isso, eu quero fazer isso para o ano que vem. Alguém pensou alguma coisa? Falou, o ano que vem vai ser assim. Alguém pensou? Uma, duas pessoas. Olha só, nós estamos num grupo grande. Uma, duas, três, quatro pessoas. Tá aumentando. Eu vou desafiar vocês a colocar isso no papel. Eu quero desafiar vocês a colocar isso no papel. De algo, de um sonho, de um projeto que você talvez não tenha conquistado esse ano, mas que você queria muito, ou algo que Deus está colocando na tua mente, no teu coração. Então, que você escreva esse algo nessa folha. Porque eu vou ser sincera, quando eu chegou até para essa questão de ver um tema, eu falei, Deus, eu vou ficar com identidade e propósito mesmo, eu não vou achar tema nenhum, não. Eu não estava conseguindo ver algo diante de mim. E é até que Deus começou a ministrar algumas coisas, conhecer a Deus, e Ele começou a falar sobre várias coisas comigo e no meu coração, até que nós chegamos, né, ao tema. Nós chegamos ao tema e eu falei assim, isso é identidade e propósito, estamos dentro do projeto e do propósito de Deus. Mas eu confesso a vocês que algumas coisas eu pensei no meu coração, mas eu não tive assim, no meu pensamento, eu quero isso para o ano que vem. E eu comecei a ser trabalhada por Deus. Muitos estão desencorajados de sonhar ou de buscar algo, ou um projeto, ou um propósito. Então eu quero desafiar vocês a fazer isso nessa noite. Aleluia. O Huber, ele já há algum tempinho que ele vem falando de trocar o local dele de trabalho. Ele trabalhava num laboratório que era bem pequeno, parecia um cubículo, um cafofo, ele falava. Mas cafofo não combina com o povo de Deus. Vira e mexe levar cafofo, mas cafofo não, coisa. E de um tempo para cá ele vinha sempre falando sobre trocar, né, de local. E ele vinha procurando um local. Eu achei muito interessante dele, comentou algumas coisas esses dias, né, no carro a respeito. E eu falei, poxa vida, né? Há tempos falando de trocar de lugar, há tempos, né, de buscar um lugar melhor, um lugar que fosse mais confortável, maior, até para a questão de cursos, de aulas, né? E não acontecia. Esse ano aconteceu, né? Esses dias ele passou lá até quebrado, nossa, cansadinho, porque estava pintando, arrumando o local, né? Então, assim, esse é um testemunho que a gente dá, né, que agora, nos últimos dias, o Ruber passou lá pintando, fazendo mudanças e correndo, porque nós temos um novo local, perto de casa, 2 quadras de casa, né, em um local amplo, grande, que ele pôde até levar a Celeste junto. Eu não vou ter mais a Celeste no meu quintal, tá? Não sei se aparece lá, eu tenho que prender ela. Então, ele levou a Celeste junto, porque lá tem espaço para ela. Então, assim, é algo que Deus faz. Quando a gente menos imagina que acontece, que vai acontecer, acontece. Então, sonhar, buscar, colocar diante de Deus é muito importante. É muito importante mesmo. E o Senhor falava isso com o meu coração, que muitos estariam um pouco desanimados, ou assim, até que, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu digo que é bom fazer. É bom fazer, é bom ter. E eu quero que vocês guardem esse sonho. Né? E eu ouvi uma frase esses dias que dizia o seguinte: durma com um sonho, acorde com um propósito. Durma com um sonho, acorde com um propósito. Não sonhe só, por favor.
Acordem com um propósito. Como você vai alcançar esse sonho? Como você vai alcançar esse projeto que você colocou aí nesse papel? Qual é o propósito? O que você vai trilhar para conquistar isso aí? Existe uma parte de Deus que Ele faz. Ele ajuda. Até a palavra dele fala sobre a chuva, né? Você que planta a sementinha, e Ele dá a chuva. Então, existe duas partes aí. O que é que você vai fazer? Durma com esse sonho. Mas amanhã, a hora que você levantar, pense em como você vai conquistar. O que você vai fazer para conquistar isso? Amém? Posso desafiá-los a guardar esse papel ou colocar num lugar bem onde vocês vão ver sempre e vão orar por esse projeto e vão orar por esse sonho. Posso desafiar vocês a isso? Posso desafiá-los a estar conosco aqui dia 31 de 2021 contando essa bênção. Nós vamos passar a noite toda contando a bênção. Desafiar vocês? Posso desafiar vocês? O ano que... Olha só, os anjos estão por aí, tá? Vão ouvir, fora as testemunhas que estão aqui. Vocês vão colocar este sonho num lugar onde vocês estarão vendo, onde vocês todo dia vai olhar ali, vai traçar uma meta para conquistar. E o ano que vem, dia 31 de dezembro de 2021, nós estaremos aqui para contar o sonho de vocês. Amém? Vamos contar os sonhos. Vamos! Olha para a pessoa que está ao teu lado, se você pode, com algum metro de distância, e diga para ela, espere. Me aguarde. E você vai ver. Amém? Amém? Então vamos nos colocar em pé. Que horas são? 11h47? Então, assim, a gente vai fazer uma oração aqui agora rápida com vocês. Porque o pessoal gosta de assistir fogos, se é que vai ter, não sei se vai, né? Assistir fogos, aí cumprimentar, declarar a bênção para os irmãos. Então, nós vamos fazer isso agora. Logo que terminar os fogos ali fora, a gente vai voltar aqui para dentro para uma última oração. Por quê? Sempre na primeira semana de janeiro, a gente faz primícias. Primícias é o quê? Santificar e consagrar os primeiros dias do ano ao Senhor. Então, a gente consagra todo o ano de 2021 nessa primeira semana. Então, todos os dias nós vamos estar aqui. Quem puder estar aqui conosco vai ser bem-vindo. A gente vai estar orando, cantando, lendo a palavra e orando. É tipo uma hora, 40 minutos, não passa disso. É um propósito que nós temos. Então, para a gente não ter que voltar aqui dia 1º às 7 da noite, então a gente já vai fazer isso. Já que estamos aqui, nós vamos consagrar o dia, depois da meia-noite, aí a gente só volta dia 2. Amém? Amém? Então nós temos as... Se você puder estar conosco, vai ser então de hoje, dia 1º, até o dia 7. Beleza? Deus, nós te louvamos por esse tempo, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, cada família aqui neste lugar. Te agradeço pelos sonhos, eu quero apresentar especialmente agora os sonhos que os teus filhos colocaram neste papel. Deus, nós colocamos aqui como propósito, nós temos, ó Paizinho querido, que nós estamos rodeados de muitas testemunhas, nós aqui somos testemunhas uns dos outros, e, ó Pai querido, existem testemunhas diante do Senhor, de que nós, ó Pai querido, declaramos que dia 31 de dezembro de 2021, nós vamos contar os milagres que o Senhor fez neste tempo de 2021, Deus. Vamos estar aqui para celebrar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, porque nesse 2020 o Senhor já fez muito. E nós só queremos te agradecer, Pai, pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que estão viajando e não estão conosco, que estão viajando, que o Senhor possa guardar a família, cuidar da casa, aqueles que não puderam estar conosco por vários motivos, Deus, que o Senhor possa estar com a vida dos teus filhos de uma forma muito especial. Guarda-os, guarda a família, e que esse ano seja um ano, ó Pai querido, próspero e abençoado, cheio do conhecimento, da revelação de quem Tu és, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vocês podem ir para o banheiro.